Costumava ver a ansiedade como a minha inimiga. Cada sensação ruim que eu tinha, cada aperto no peito, cada angústia, cada preocupação em excesso, eu tinha tanta raiva, eu ficava me culpando e me julgando por sentir aquilo. Eu acreditava que eu era a errada nessa situação, nesse contexto todo, por estar sentindo ansiedade. Então, o que que eu fazia? Eu buscava lutar por aquele sentimento o tempo todo. Todas as vezes que eu me pegava muito preocupada, muito ansiosa, eu lutava aquilo com tanta força que eu acabava por sentir mais ansiedade, mais raiva e ficava naquele ciclo vicioso de emoção, sentimento, de raiva, de julgamento, eu não conseguia sair daquilo. Comecei a perceber que aquele sentimento de raiva, de fúria contra aquilo que eu estava sentindo, estava me fazendo muito mal. Não estava fazendo com que eu me tornasse menos ansiosa, estava piorando a minha situação. Ou seja, quanto mais eu lutava, mais aquilo crescia dentro de mim. Por que isso me deixava tão frustrada? Por que isso me deixava tão cansada? Porque essa briga interna, né, essa batalha, de fato, ela nos cansa muito, tira a nossa energia, a nossa concentração, porque eu acreditava que eu precisava ser perfeita. Ao longo da minha vida, sempre carreguei por muito tempo comigo, ainda carrego um pouco, estou batalhando para vencer isso, mas de que eu preciso ser boa, ser competente, perfeita, o tempo inteiro. Então, todas as vezes que eu me sentia muito ansiosa, muito preocupada, sentia vergonha de mim mesma, porque para mim aquele sentimento era como se eu fosse uma pessoa fraca. Eu não deveria estar sentindo aquilo. Como assim? Por que eu estou sentindo isso? Eu sou mais fraca que aquela pessoa que não está sentindo? Por que não se lidar com essa situação? Por que eu deixo me incomodar tanto por aquilo que está acontecendo? De que eu era fraca por estar sentindo ansiedade, de que eu era burra porque eu não sabia lidar de forma inteligente com os desafios do meu trabalho, da minha família, do meu casamento. Olha, onde a gente acaba caindo conta do nosso próprio julgamento. Comecei a perceber que através desse comportamento eu estava me limitando. Eu não estava enxergando as oportunidades e os sinais que o corpo estava me mostrando, eu precisava mudar meus padrões de pensamento, de comportamento, de julgamento principalmente, para que eu pudesse evoluir de fato. Eu ignorei todo e qualquer sinal de que o meu corpo e a minha mente estava precisando de cuidado, precisando de atenção, e não de julgamento, e não de raiva. Eu estava depositando em cima de mim mesma. Eu aprendi, que eu quero compartilhar aqui com você hoje, é que a sua ansiedade, ela não é uma inimiga. Ela está mostrando algo oculto para a gente precisa olhar. É um sinal de que a nossa mente está nos mandando, dizendo o seguinte: ei, eu estou aqui, eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção. Olha para mim, para de olhar tanto ao seu redor e se preocupar tanto com as coisas que estão acontecendo à sua volta, com fulano, com ciclano, olha mais para mim. Foi justamente a partir dessa perspectiva que comecei a mudar a relação, não só com a minha ansiedade, mas comigo também. Então, ao invés de ficar lutando contra aquilo que eu estava sentindo, comecei a dar atenção e não ficar abraçado, agarrado naquilo que eu estava sentindo, mas trazer consciência. Porque a partir desse momento que a gente traz consciência, eu consigo encontrar oportunidades e solução para melhorar aquilo. Eu mudo meu padrão de pensamento, eu começo a mudar meu comportamento, começo a eliminar da minha vida as coisas que não estão me favorecendo e acrescentar outras que vão me fazer bem, vão me levar para um outro nível de consciência e mais qualidade de vida. Um outro ponto importante, quando eu chegava a ansiedade como a minha inimiga, é de que eu era uma pessoa que, de fato, eu não era inteligente emocionalmente, que eu negava meus sentimentos, eu negava as minhas emoções. E quando a gente fala de inteligência emocional, não é sobre isso, é sobre você sentir, perceber as suas emoções, validá-las para então você conseguir lidar com elas de uma forma assertiva. Eu não consigo resolver aquilo que eu ignoro. Assim é com as nossas emoções. Se eu negligencio, eu engulo as minhas emoções, aquilo vai me fazer mal, vai acumular uma tensão dentro de mim. Do contrário, expressar as minhas emoções de uma forma saudável e lidar com elas de uma forma saudável é permitir com que aquilo não domine mais a minha vida. Uma coisa muito importante também que eu aprendi nessa fase, né, de lidar com a minha ansiedade, é entender que ela faz parte de toda a condição do ser humano. Ela faz parte de uma situação na qual eu estou me preparando para uma entrevista de trabalho, ou para uma palestra, ou para dar uma aula ao vivo. A ansiedade, ela se faz ali presente, mas a intensidade e a frequência com que essa ansiedade acontece
o que vai fazer diferença. Então, entender esse aspecto, essa parte funcional, nesse mecanismo do ser humano, esse mecanismo da ansiedade, fez muita diferença para mim também. Então, perceba que foram vários pontos cruciais para que, de fato, eu fizesse as pazes com a minha ansiedade, mas que eu não agarrasse, me prendesse a ela, lutasse contra ela. E hoje, é claro que em alguns momentos a ansiedade ainda aparece. A diferença é que agora eu sei lidar muito melhor com ela. Ou seja, ela não me controla mais, ela é meu guia. Eu consigo ter consciência a partir dos sinais que ela está me mostrando. Eu aprendi a partir de técnicas de mindfulness, de meditação, de inspiração consciente, de pausas conscientes e também de um ganho de uma perspectiva diferente em relação à minha vida. Que a partir disso eu consegui melhorar e mudar padrões de pensamento, padrões de comportamento que me favoreceram muito ao longo do meu dia, da minha rotina. Então, todos esses aspectos, eles foram cruciais para que eu saísse desse estado de luta contra mim mesma, contra aquilo que eu estava sentindo e começasse a encarar de uma forma mais saudável, mais madura emocionalmente. Então, eu quero mostrar aqui para vocês quais foram as técnicas que de fato me ajudaram não só a lidar melhor com a ansiedade, mas que ainda hoje, quando eu me pego um pouco mais ansiosa, que me ajuda também. Uma delas é a respiração consciente. Se a gente parar para pensar, a maior parte do tempo a gente respira de uma forma rápida, curta, que consequentemente está ativando o seu sistema simpático, permitindo com que você fique mais ansiosa por conta dessa respiração. Quando a gente fala de respiração consciente, para você inspirar e expirar de uma forma mais profunda, de uma forma mais lenta, focando no seu corpo, focando na sua respiração e trazendo mais o sistema nervoso no eixo. E a outra ação seria sobre as pausas conscientes. Essa pequena ação de você parar e contemplar algo, nem que seja a sua própria respiração, faz com que você organize todo o seu sistema nervoso, colocando você no eixo. Quando a gente está tenso, nervoso, ansioso, a gente puxa aquela respiração e solta, traz um alívio para a gente. É esse alívio, é esse espaço para respirar que nosso cérebro precisa ao longo do dia. É justamente através da pausa consciente que vai te proporcionar isso. Então, se você tirar uma, 2 vezes por 1 ou 2 minutos, vai te favorecer muito nesse aspecto. Um outro aspecto importante é sobre o autocuidado bem estruturado. Quando a gente consegue aprender, né, que a gente tem essa dificuldade, a gente aprende a reservar um tempo para cuidar da gente, de atividades, de situações que nos proporcionam descanso, não somente físico, mas mental, emocional, a gente tem paz dentro da gente. A gente consegue se organizar mentalmente também, contribuindo para que a gente ative mais vezes ao longo do nosso dia nosso sistema parasimpático, que é trazendo tranquilidade, calmaria, menos espaço para sentir ansiedade. Não precisa ser algo tão mirabolante, passar o dia no spa, gastar horrores. Não, a gente precisa do simples. Às vezes, um simples caminhar descalço na grama ou na areia da praia, você já vai se sentir cuidada, descansada. Então, você vai precisar encontrar aquele tipo de atividade, tipo de situação que faz você se sentir cuidada e faz você se sentir descansada, abastecida. E um outro ponto seria sobre a expressão emocional. A gente tem essa grande dificuldade de colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. Isso não significa que você precisa sair falando para todo mundo o que você está sentindo, mas você pode fazer isso na sua casa, no seu quarto, usando um papel, um lápis, uma caneta, expressando através da sua escrita tudo aquilo que está dentro de você, os seus pensamentos, as suas emoções. É uma forma de você aliviar toda essa tensão, toda essa carga emocional que você carrega. Se você fizer isso todos os dias, ou 1 ou 2 vezes por semana, você vai perceber que o simples fato de você escrever tudo aquilo que está dentro de você é uma forma de terapia. Quando a gente coloca para fora, a gente tira um peso, vem todo aquele alívio emocional. Tão importante quanto essas técnicas é você começar a mudar a sua perspectiva também, justamente como eu falei, a enxergar a ansiedade não como sua inimiga, mas como um sinal de alerta, uma oportunidade para você aprender a gerenciar. Quando a gente olha com esse olhar curioso, com essa mudança de perspectiva, a gente consegue mudar a nossa relação com aquilo que a gente está vivendo. Mas é um olhar com respeito, um olhar que te gere uma oportunidade
para mudar aquela relação. E a partir disso, a gente consegue transformar a relação que a gente tem com as nossas emoções. Eu falo por experiência própria. A minha busca por ganhar maturidade, inteligência emocional, vem de um lugar onde eu não sabia lidar com as minhas emoções. Vem de um lugar que eu me sentia muito frustrada quando tinha situações que eu não sabia lidar. Eu sentia muito, me deixava levar por uma onda de medo, de raiva, de ansiedade. Então, essa busca fez com que eu mudasse a relação com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com a forma que eu vivo hoje. Então, se você sente que você vive à mercê da sua mente, das suas emoções, eu estou aqui para te falar que é possível essa mudança e a gente precisa começar pequeno, observando os sinais e aos poucos mudando essa relação com a sua ansiedade, com os seus pensamentos, com as suas atitudes e uma nova relação também com a sua forma de viver.